Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, sem enrolação, hoje nós iremos falar sobre o sistema dopaminérgico no seu cérebro. Bom, consequentemente, ou por uma coincidência, essa semana eu analisei um post no Instagram que estava dizendo que jejum de dopamina não funciona porque a dopamina não é uma recompensa. Bom, nesse vídeo nós vamos analisar essa afirmação e ver se realmente a dopamina é ou não é uma recompensa. E também, consequentemente, vamos falar um pouquinho só sobre o jejum de dopamina. Então, se você se interessa por esse assunto, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que tem interesse no assunto. Então, pessoal, para nós entendermos o sistema dopaminérgico, nós devemos entender muitos pressupostos. Primeiramente, nesse post que eu acabei analisando no Instagram e, consequentemente, nessa mesma semana da qual eu ia gravar esse vídeo, o post estava querendo dizer que nós não podemos procurar no cérebro questões que são comportamentais. Bom, este é um tema que acredito que vale a pena um vídeo específico falando sobre isso, mas acredito que vale nós pensarmos sobre um adendo. Quando nós falamos sobre questões que são comportamentais, sim, nós, como você percebe em todos esses vídeos que eu venho fazendo no nosso canal, percebemos que, sim, as questões e os padrões das causas comportamentais têm, sim, relação com o ambiente, a forma como o ambiente vai estruturando o seu comportamento e condicionando o seu comportamento. No entanto, quando nós colocamos o papel de uma explicação psicológica, uma explicação causal de comportamento, estritamente nas causas ambientais, nós eliminamos uma explicação propriamente neural de como funciona este processo. Eu vi um comentário neste post dizendo que a única modificação que nós podemos ver dentro de psicoterapia relacionada a cérebro é numa cirurgia neurológica, que apenas um neurologista consegue acessar o cérebro, o psicólogo acessa apenas o psiquismo. Isso está totalmente errado. Totalmente errado. Desembasado em processo científico que mostra que aspectos comportamentais, aspectos do ambiente influenciam muito o seu cérebro. Mais ainda, influenciam a forma como seus genes trabalham. Processo esse que nós podemos relacionar com a produção de proteínas que influenciam a forma como o seu cérebro vai produzir receptores, produzir neurotransmissores e tudo mais. Então, tudo é uma questão conjunta de um ambiente trabalhando para o cérebro e esse cérebro promovendo o comportamento. O cérebro ele é um intermediário do comportamento. Então, sim, nós podemos explicar o comportamento pelas causas distais, que podemos dizer que é o ambiente, mas as causas proximais, que são o cérebro, definem a forma como nós nos comportamos, tá bom? E de nenhuma forma determinam, não é determinante. É determinante apenas no seu efeito, não na sua causa, porque a causa tem relação com fatores genéticos que têm influência por fatores ambientais. Então, pessoal, já entrando nesse adentro. Agora sobre o sistema dopaminérgico em si. O sistema dopaminérgico do seu cérebro ele é muito complexo. Muitas pessoas falam que ele tem a ver com liberação e sentimentos de prazer. Será mesmo que é com sentimentos de prazer? Bom, o que as pesquisas nos mostram é que existem 4 vias dopaminérgicas do seu cérebro, tá bom? Existe primeiramente a via tubero-infundibular, que ela começa ali no seu tronco cerebral, na área tegmental ventral, produzindo os seus neurotransmissores e enviando para as regiões da hipófise que vão produzir hormônios relacionados ao leite, à lactação. Existe a via nigroestriatal, que tem relação, por exemplo, com o movimento e o comportamento. Olha o nome, nigro estriatal. Nigro vem de substância negra, que é onde é produzida essas dopaminas, e ela tem como destino o estriado, por isso que estriatal. E ali no estriado, eles enviam esses arranjos de dopamina ou influenciam processos de acetilcolina que vão produzir o seu comportamento ou inibir o seu comportamento. Tá? A dopamina tem o processo de inibição de comportamento, enquanto a acetilcolina vai promover o comportamento. Então, existem alguns receptores de dopamina
que vão inibir a acetilcolina de continuar funcionando. Esse é um dos motivos pelo qual a doença de Parkinson tem a ver com essa via de neurotransmissores. E muitos medicamentos para tratar o parkinsonismo, como a levodopa, vão agir justamente nessa região do seu cérebro. Depois nós temos as nossas duas vias que são importantes para o que quando nós falamos sobre recompensa. A primeira é a mesolímbica, que começa ali na sua área tegmental ventral na produção da dopamina e vai até o sistema límbico, principalmente no núcleo accumbens. E a segunda é a mesocortical, que produz a dopamina também na área tegmental ventral e vai até o córtex pré-frontal. E aí tem relação com os processos cognitivos dos indivíduos. Então percebemos que existem 4 funções principais da dopamina: produção de comportamento e inibição de comportamentos, tá? Produção e inibição de comportamentos, tá? Você pode falar, tá, mas dopamina promove ou inibe o comportamento? Os dois. Sabe por quê? Porque a dopamina ela é apenas um neurotransmissor que vai definir o seu efeito ao seu receptor. Então pode ter receptores que são indutores de comportamento e receptores que são inibidores de comportamento, tá? E quando nós falarmos sobre doenças, por exemplo, a esquizofrenia, TDAH e outras doenças que têm relação com a dopamina, tem muita relação esses receptores, não apenas o neurotransmissor em si, mas o receptor é mais importante. Onde eu estava, eu acabei me perdendo um pouco. Assim, eu estava falando sobre os fatores comportamentais. Então, produção de comportamento, produção de lactação, tá? Então, produção do leite, de lactação também tem a ver com os processos da dopamina. Isso tem relação com alguns efeitos comportamentais de vários hormônios que as pessoas utilizam aí do fisiculturismo e inibem ou estimulam a dopamina e gera a nossa famosa ginecomastia, né? Que é tão temida pelos atletas de fisiculturismo. O sistema mesolímbico e o sistema mesocortical. Então, tem relação com o processo de recompensa, como nós vamos ver aqui nesse vídeo, por conta do sistema do mesolímbico ligado ao núcleo accumbens, e com os processos cognitivos. Eu gosto de pensar na dopamina como um neurotransmissor que vai orientar o seu comportamento, seja na promoção do comportamento como movimentação em si, ou seja como processo de vou chegar até esse comportamento. Isso porque o que as pesquisas nos mostram, principalmente em roedores, é que a maior liberação de dopamina no sistema mesolímbico não está atrelada ao prazer, à recompensa em si, mas sim ao comportamento que chegará à recompensa. Então, a dopamina ela é um neurotransmissor liberada que faz com que nós tomemos impulso para chegarmos até a recompensa. Não a recompensa em si. Quando você tem a recompensa, quando você pega essa recompensa para si mesmo, a dopamina cai lá embaixo, menor do que o nível basal de dopamina do seu cérebro. Ou seja, dá até menos motivação ainda para você fazer suas coisas. Então ela tem ligação sim com motivação, o que nós promovemos nosso comportamento. É por isso que a dopamina é tão falada hoje em dia. Na nossa era da produtividade, no nosso século de você ser cada vez mais produtivo, a dopamina é um neurotransmissor ligado justamente com o processo de motivação do comportamento. Isso é muito bom, porque a dopamina fortalece o nosso processo de conseguirmos lidar com as coisas do nosso dia. Quanto mais dopamina você consegue liberar, digamos assim, entre aspas, mais você estará motivado para tomar determinados tipos de comportamento, mas também isso é muito ruim, porque dopamina em excesso ele gera hipersensibilização no seu cérebro e também, além da hipersensibilização que gera dopamina no seu cérebro, promovendo mais recompensa, e vamos falar disso no decorrer desse vídeo, a dopamina também ela vai promover um processo de busca desse prazer o tempo todo. Então, e se você não tiver esse prazer? Você vai sempre continuar buscando esse prazer. Isso é o nosso famoso vício. Nós vamos atrás do que nos gera prazer. Então, vamos ver que tem esse aspecto dual da dopamina, até mesmo relacionado com a área mesocortical, que pode inibir o processo do núcleo accumbens, tá? E tem relação também com o cérebro do adolescente. Eu não lembro se eu falei no último vídeo, que eu falei sobre o córtex frontal, sobre a relação do córtex pré-frontal do adolescente estar um pouco menos mais inibido, né? O córtex pré-frontal do adolescente ele não está em pleno desenvolvimento. Eu não me lembro se eu falei, mas já vou falar aqui. O córtex pré-frontal, córtex frontal em si do adolescente, ele não está terminado de ser fundado, né?
não está completamente mielinizado. Ou seja, existe um hipofuncionamento do córtex frontal. Por conta disso, o comportamento dos adolescentes relacionados à busca de obtenção de prazer com a dopamina tem muita relação com esse sistema mesolímbico estar em hiperatividade, enquanto o sistema mesocortical, que se liga ao córtex frontal e processa os nossos aspectos cognitivos, tomadas de decisões racionais, digamos assim, não apenas racionais, mas tomada de decisões de forma geral. Que vimos no vídeo passado que as tomadas de decisões levam em si o aspecto emocional em si. Então, todas essas tomadas de decisões têm a ver com o aspecto do córtex pré-frontal, sim ligado com a dopamina, mas com inúmeros outros neurotransmissores também. Então, por estar hipoativado, enquanto o sistema mesolímbico está hiperativado, ocorre que o comportamento dos adolescentes tem a tendência a ser mais impulsivos e ser comportamentos relacionados com a obtenção fácil de prazer. E aí nós podemos gerar várias discussões, principalmente do Jonathan Haidt, que fala no seu livro A Geração Ansiosa, que tem muita relação hoje em dia ao aspecto da obtenção fácil de prazer com o acesso rápido dos indivíduos nas redes sociais, que geram vícios muito prolongados de crianças e adolescentes em comportamentos sociais, que já é um vício em todos os adultos, mas fica mais ativado nesses adolescentes. Então, respondendo a nossa pergunta do começo do vídeo, a dopamina, ela é a recompensa? Não. Nesse caso, aquele post está correto. Dopamina não é recompensa, não é a mesma coisa que recompensa. Claro que o vídeo utilizou esse argumento, até mesmo o argumento do vídeo não está correto, tá? As pesquisas que ele cita não são pesquisas sérias. Na verdade, nem citou pesquisa, mas o argumento não é o argumento correto. Mas, de fato, a dopamina não é recompensa. A dopamina, ela nos leva à motivação da recompensa. E é por isso que nós, quando falamos sobre jejum de dopamina, que é apenas um nome, tá? Você não jejua a dopamina. Não existe jejuar dopamina. Isso não existe, porque dopamina é liberada o tempo todo para inúmeras funções. É um neurotransmissor complexo. Jejum de dopamina é um nome popular dado a uma prática que qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa dizer que está fazendo um jejum de dopamina, mas você pode fazer isso e que vai te fazer muito bem. Por exemplo, comer menos fast food. Você que gosta de comer muito fast food, você parar de usar as drogas, em vez de você usar drogas de pouquinho em pouquinho todos os dias, você que é viciado em drogas. Também você usar menos as suas redes sociais, quando você sabe que você utiliza muito as redes sociais. Isso é um jejum de dopamina. Perceba-se, você não está jejuando a dopamina, você está jejuando a recompensa. Você está tirando a recompensa da sua vida. Então, o nome jejum de dopamina é apenas um nome comercial, digamos assim, dessa prática, sendo que a prática ela não é jejuar dopamina. E isso esse post erra. Ele tem um argumento certo, mas a forma como ele usa esse argumento para explicar as práticas não estão corretas. Afinal, esse post que eu vi, não vou citar esse post para não dar problema com ninguém, tá? Mas o que esse post cita é que o comportamento tem muito mais relação com aspectos sociais. Isso é inegável. Isso é negável. Nenhum psicólogo cognitivo, nenhum neurocientista e neuropsicólogo exclui o fator comportamental. O que nós tentamos fazer apenas é identificar as áreas responsáveis por comportamento. Isso não significa que o comportamento se dá por conta dessa área. Não sei se fica claro. Afinal, a área vai apenas intermediar o comportamento, processando neurônios e redes vizinhas ali para processar um comportamento específico, certo? Mas tudo está no ambiente. O neurocientista sabe disso. Não existe um cérebro vazio num lugar vazio. O cérebro ele existe para intermediar um comportamento com base no ambiente e fortalecer a sua sobrevivência. Tá? Então a cultura, a forma como você é educado, o nível cultural dos seus pais, nível socioeconômico, se você faz parte de uma classe ou de uma raça que é desfavorecida, tudo isso influencia a forma como o seu cérebro trabalha. Quando nós falamos que tudo está no cérebro, nós queremos dizer que é o seu cérebro que vai fortalecer um aspecto da mente, e falar sobre mente e cérebro ainda é muito conturbado na psicologia, porque mente ainda é estudado para se mente realmente é um aspecto que está ali fora do cérebro, se ele é as suas conexões neurais. Para quem gosta desse assunto, eu recomendo uma área de pesquisa chamada Filosofia da Mente, que vai discutir se o cérebro e a mente trabalham juntas, se são substâncias diferentes, se são a mesma substância, se o cérebro é o funcionamento da mente,
tá? Mas enfim, resumindo, né? É o seu cérebro o responsável por promover o comportamento, mesmo que a causa comportamental seja o ambiente. Tá, Matheus, então qual que é o objetivo de nós estudarmos o cérebro? O objetivo de nós estudarmos o cérebro é nós entendermos como que ocorrem esses mecanismos. Se nós entendermos, por exemplo, que a amígdala, que é responsável pelo medo e também é responsável pela agressividade, ela tem essa resposta, nós entendemos que uma agressividade, por exemplo, é uma resposta de medo. Quando nós entendemos que a agressividade é uma resposta de medo, nós podemos interpretar uma agressividade com olhos de que aquele indivíduo está assustado, que aquilo pode, que nós podemos utilizar métodos e técnicas para lidar com aquele indivíduo que está assustado. Vocês conseguem me compreender? Consegue me compreender como estudar o seu cérebro é importantíssimo para você entender como que o ambiente, como que o seu comportamento funciona, mesmo que não explique efetivamente a causa? Porque o que eu vejo, sendo bem sincero, é apenas profissionais que não conhecem o cérebro e não querem estudar o funcionamento do cérebro falando mal sobre a neurociência, falando que a neurociência é reducionista, que não vale a pena nós entendermos como que os genes promovem o comportamento, porque a genética não tem nada a ver com o comportamento. E o que eu vejo isso é um medo. E um medo bem fundamentado, tá, pessoal? Porque quando foi descoberto o chamado gene do guerreiro, tá? Que era o gene da produção da enzima MAO-A, e essa enzima da MAO-A, ela degradava serotonina, o que nós percebemos é que a degradação da serotonina, liberando mais serotonina no seu cérebro, promovia comportamentos mais agressivos. E essa promoção do comportamento agressivo foi estudada e foi percebido que acontecia apenas em indivíduos que tinham sofrido maus tratos na infância, indivíduos que tinham tendências a serem agressivos. Não todo mundo que tinha esse gene da produção, da inibição da enzima mal, entende? E com base nisso, inúmeros advogados começaram a utilizar esse argumento para os seus clientes serem absolvidos daquele crime, dizendo que eles tinham um problema neurológico de produção, de inibição de uma enzima que promovia o comportamento agressivo. Então percebe que não é muito sobre a ciência, e é mais sobre o que a pessoa faz com o conhecimento científico, é ideologia. O problema é ideológico, não é um problema em si científico. Porque o que eu vejo de profissionais sérios da neurociência é que eles defendem sim a neurociência, defendem sim o processo do ambiente, tá? Ambiente como promovedor do cérebro, tá, pessoal? Então tome muito cuidado com isso, principalmente em professores, profissionais da saúde, que têm uma rixa com a neurociência, porque essa rixa não é bem fundamentada, porque a neurociência não exclui isso, esse comportamento, esse estudo da neurociência tende a ganhar com isso, e hoje em dia, a genética não é mais vista como uma genética determinista que levou ao fortalecimento de ideologias nazistas, ideologias da eugenia em si, que nos Estados Unidos, por exemplo, foi muito forte. Tá? Eu não lembro o nome daquela menina que tinha apenas 17 anos, que foi morta apenas por sua mãe ter cometido um crime, porque diziam que naquela época, na década de 20, esse daqui tá nesse livro aqui, tá, pessoal? No Gene, tá? A referência dele. Eu acho que tá no capítulo 2, se eu não me engano, tá? O Siddhartha Mukherjee. Ele fala sobre esse caso, tá? Explicando que a eugenia foi fortalecida por conta dessas ideias, levou não apenas à esterilização, mas também à pena de morte dessa garota apenas por ser filha de uma mulher que praticou um crime. Então a eugenia e a explicação do genes como determinista já foi muito ruim para a história. Causou malefícios, mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a genética cresceu muito e a neurociência também, tá, pessoal? Então, vamos lá para o nosso vídeo, né? A dopamina, então, ela tem relação com esse sentimento de recompensa, com essa sensação de tomada de recompensa em si, tá? Na área comportamental, nós falamos sobre reforço. Então, pode-se dizer que a dopamina é responsável pelo reforço? Sim, a dopamina é relacionada com o reforço positivo. Então, por conta, diante de um estímulo ali que pode me gerar comportamento bom, né, comportamento que vai me levar para algum lugar, que eu quero aquele comportamento para chegar a algum lugar, eu tenho a motivação de carregar aquilo. E essa motivação podemos dizer que é um aspecto da dopamina. Então, aqui nós temos a neurociência entendendo fatores do behaviorismo, lá da década de 40 com B.F. Skinner, tá? Então, isso é muito interessante de nós percebermos, tá? Hoje em dia, a própria análise do comportamento
ela entende esses fatores comportamentais relacionados à dopamina e utiliza a dopamina em si para explicar o aspecto do reforço. Então, a dopamina tem relação com esse comportamento operante, tá, pessoal? Diferente do hipocampo, que tem muita relação com o comportamento do condicionamento respondente. Então, percebemos que esses comportamentos de uma abordagem psicológica, que é o behaviorismo, tem muita relação com o que a neurociência fala. E isso é muito interessante, porque percebemos que, mesmo sem olhar para o cérebro, olhando apenas para o comportamento e para as causas comportamentais daquele comportamento, como Skinner falava também sobre a resposta do comportamento, podemos dizer que eles já entendiam em si um aspecto sério. E isso é a importância da ciência, tá, pessoal? Mesmo sem você conhecer, você consegue chegar a conteúdos ali que podem ser comprovados e podem ser preditivos, ok? Um fator, um fator muito interessante também de entender é que as drogas que promovem o aumento da dopamina, em laboratório nós percebemos que também aumentam a motivação em ratos, em roedores e outros animais estudados. Além de que, quando nós bloqueamos a área tegmental ventral de produzir a dopamina em laboratório, nós percebemos que os estímulos eles se tornam aversivos, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você bloquear a produção de dopamina, aquele indivíduo não tem nem motivação de se comportar daquela forma. E aí percebemos também que a dopamina tem uma relação muito grande com a depressão. Um dos principais sintomas da depressão é a anedonia, tá? Não a depressão em si como transtorno, mas um comportamento depressivo, podemos dizer assim. A anedonia é a falta de interesse pelas coisas, falta de motivação para fazer as coisas e que percebemos que essa questão da dopamina e do núcleo accumbens tem muita relação com a depressão nesse sentido, tá bom, pessoal? Além de que o estresse crônico, já foi comprovado em laboratório que o estresse crônico ele diminui a dopamina, tá? Então, o estresse crônico pode sim levar a comportamentos que são depressivos, a falta de prazer nas coisas, tá bom? E também o estresse crônico. Eu estou planejando um roteiro sobre estresse, tá? Eu vou explicar isso melhor nesse vídeo, mas o estresse crônico também leva a uma hiperativação das suas amígdalas, área responsável pela produção de medo e de agressividade. Então pode levar os indivíduos a sentirem mais medo, tá? É muito mais fácil ou se tornarem indivíduos mais agressivos, tá bom? Bom, pessoal, além disso, se você aumentar a recompensa, nós percebemos que a dopamina aumenta em laboratório. Então, se você colocar uma recompensa maior, a motivação se torna maior. Se você diminui a recompensa, a dopamina despenca, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu esteja reforçando o comportamento de um rato no laboratório, dando 10 moléculas de dopamina para ele. Eu vou usar isso para ficar mais fácil, tá? Em vez de falar uma recompensa, eu vou dar 10 moléculas de dopamina para ele. A motivação para esse rato se comportar é muito grande. Agora eu dou 20. A motivação aumenta muito. Aí vamos supor que eu diminui para 10. Em vez daquele rato ter motivação igual ele tinha quando ele estudou 10, aquela diminuição despenca, a diminuição da produção de dopamina despenca. Ou seja, a recompensa ela diminui drasticamente. Então, isso tem relação também com pessoas que são adictas, né? Pessoas que são viciadas em alguma substância. Quando essas pessoas deixam de usar a droga, aquela substância que elas são viciadas, quando diminui o acesso a essas drogas, a recompensa despenca, desculpa, a dopamina despenca. Por a dopamina despencar, aquelas pessoas se sentem quase que em estado depressivo. É o começo de uma abstinência. Quando a pessoa para de usar droga, o começo disso é o comportamento ligado à dopamina despencar no seu cérebro, levando aquele indivíduo a ficar em estado quase que depressivo, muito depressivo, tá? Não é uma depressão em si, é apenas uma abstinência ligada à diminuição forte de uma substância, tá, pessoal? Além de que uma pesquisa interessante mostrou que quanto mais queremos algo e depois nós obtivermos isso, menos vamos querer no futuro. Então, pessoal, por exemplo, se eu consigo conquistar, por exemplo, 20 moléculas de recompensa, menos eu vou querer aquela recompensa, tá? No futuro, menos eu vou querer aquelas 20 moléculas de recompensa. E se eu tirar aquilo do indivíduo, ele vai querer muito. Um exemplo disso. Sabe aquele ditado especial que nós falamos em relacionamentos, por exemplo? Você só dá valor quando você perde? Bom, tem muita relação aqui. Quando você quer conquistar alguém, seja num relacionamento, você acaba querendo
você acaba se comportando muito, com muita motivação para você obter aquela pessoa. Depois que você, enfim, entra nesse relacionamento, a tendência é que você se acostuma a você ter essa pessoa. Então, o seu nível de dopamina fica estagnado. A não ser que você tente conquistar a pessoa de novo, aí você vai levar você a aumentar seus níveis de dopamina, motivação, esse nível vai continuar elevado, diminuindo o comportamento que você pode ter para te levar até aquela pessoa, tá? Agora, se você perder a pessoa, tá? Se a pessoa terminar com você por algum motivo, digamos assim, aquela dopamina aumenta muito, porque você vai querer aquela pessoa de novo, tá? E acaba nessa compulsão, eu vejo muitos relacionamentos de pessoas, por exemplo, que são viciadas em problemas no relacionamento. E confundem isso com amor e com carinho. Por quê? Porque justamente quando as pessoas têm problemas, a motivação tende a aumentar, a dopamina vai lá para cima. E depois que resolve, a dopamina acaba descendo. Então, perceba-se que são comportamentos que as pessoas são viciadas. Não é apenas uma substância, você pode ser viciado em um comportamento específico. Aquele comportamento pode gerar liberação muito forte de dopamina, tá? Então tome muito cuidado com isso, tá? Eu vejo muitos casais que terminam, voltam, terminam, voltam, terminam, voltam, terminam, justamente por conta desse processo de conquista que é muito forte, de altas liberações de dopamina. Então, pessoal, nós nos viciamos em comportamentos também, tá? Então não se esqueçam disso. E esse é o processo que nós podemos chamar de habituação. A habituação nada mais é que você se acostumar com os níveis basais de algo, tá? E aqui, quando nós falamos sobre recompensa e prazer, nós falamos sobre habituação de recompensas, tá bom? Ou habitação de dopamina, tá? E devemos lembrar que é o mesmo que vício, tá? Vício e habituação são a mesma coisa, neurologicamente falando, tá? Agora, comportamentalmente, como que nós podemos diferenciar? A maneira mais fácil de você poder diferenciar um vício de um hábito é justamente pensar nos benefícios a longo prazo. Acredito que se você pensar que os benefícios a longo prazo são positivos para você daquele comportamento, nós estamos diante de um hábito. Agora, se forem maléficos para você, se te geram sofrimento, podem te gerar dor, sofrimento no futuro, aquele pode ser um vício. Tá, pessoal? Às vezes é um pouco turvo, tá? Pode ter comportamentos que podem ser bons ou ruins a longo prazo. Então, por isso, você deve pensar com calma, botar o seu córtex frontal para funcionar quando você vai lidar com um comportamento vicioso ou habitual. Ok? Então, pessoal, a dopamina, só resumindo, ela lida com a antecipação da recompensa, tá? A antecipação da recompensa. E também a dopamina, ela requer um processo de aprendizado. Eu vou fazer um vídeo aqui melhor falando sobre como que o seu cérebro aprende, quais são os mecanismos moleculares que fazem o seu cérebro aprender. Mas, basicamente falando, você tem uma alta produção de receptores para determinados tipos de estímulos, tá? Então, isso é um hábito, ou isso é uma estimulação, essa produção alarmada de receptores para captar dopamina. É por isso também que existe esse hábito, tá? Porque o comportamento não gera mais tanta dopamina que tem essa motivação. Ele vai se estagnar, tá? E é por isso, pessoal, que o vício é tão difícil. O vício, ele depende, além de depender de um processo relacionado à dopamina, depende de contextos. E aqui eu alerto justamente para aquele post do Instagram que fala que a neurociência ela é determinística e a neurociência ela é reducionista. Pensa, o seu cérebro ele lida com o aspecto de socialização. E quando nós falamos sobre socialização, nós falamos sobre contextos ambientais que vão influenciar a liberação de uma dopamina ou não nesse contexto. Para usuários em droga, por exemplo, nós podemos falar de dopamina, por exemplo, que é liberada diante de um contexto específico. E esse contexto pode ser o lugar que essa pessoa usa droga, as pessoas que têm relação com aquelas drogas. Então, tudo isso gera um aspecto de contexto que nós chamamos de contingência na psicologia behaviorista. Essa contingência fortalece o seu comportamento de tomar determinado tipo de recompensa. E essa contingência tem totalmente relação com o processo de habituação, tá? Lembre-se, neurônios que se acendem juntos se conectam juntos. Tá? Vamos falar melhor sobre isso quando eu fazer um vídeo sobre aprendizagem. Essa frase é do Donald Webb, talvez um dos pais da neuropsicologia, tá bom? Então, pessoal,
Além disso, o contexto em si pode ser reforçador. Não apenas o comportamento, mas às vezes o próprio contexto já gera liberação de dopamina. Pelo próprio contexto gerar liberação de dopamina, tem pessoas que são viciadas em contextos que podem gerar a recompensa. Isso nós vemos em laboratório, tá, pessoal? Quando você tem um sinal, tá? Quando você tem um sinal e esse sinal é uma representação de que eu vou ter uma recompensa futura, sua dopamina vai lá para cima, mesmo sem você saber se você vai ter a recompensa. No behaviorismo, isso é uma explicação que nós temos para o fetiche, tá? Lembre-se que lá para o psicanalista, o fetiche é uma perversão, tal, enfim. Para o behaviorismo, o fetiche é justamente esse contexto que pode significar uma recompensa, mas em si um contexto relacionado a um aspecto sexual. Quando eu acho que eu vou ter um ato de prazer sexual, nesse caso, eu condiciono um objeto e esse objeto vai significar que eu vou ter prazer. Então é o contexto que se torna a recompensa. Tá? É o contexto que se torna a recompensa por conta desse processo de aprendizagem que é feito pelo seu cérebro. Tá? Então esse sinal já te leva a ter um comportamento de liberação de dopamina, pessoal. Tá? Então, quanto maior a chance de você ter uma recompensa, maior nós temos também a ativação do seu córtex pré-frontal medial. E lembra do vídeo anterior que eu falei sobre o córtex pré-frontal? Que ele faz justamente o processo de tomada de decisões. Então, quando você é ativado esse sistema dopaminérgico através do seu córtex pré-frontal, você tem essa motivação de determinados tipos de comportamento, tá? Que podem inibir, tá? Ou podem racionalizar ou não o processo de obtenção de prazer e de motivação. Ter motivação não é o mesmo que se comportar de forma motivacional. Por isso que o córtex pré-frontal é muito importante. O que nós vemos em pacientes que têm a lesão nessa área é que eles se comportam de maneira impulsiva. Tem um desejo de algo, vou lá e pego isso. Não inibem esse comportamento que tem relação com esse processo. Nós falamos sobre isso no vídeo passado, né? Tem muita relação, tá? Os dois vídeos se conversam muito. Isso também vale, pessoal, que nas pesquisas mostram para incerteza. Se eu tenho a incerteza de que eu vou receber uma dopamina ou não, uma recompensa ou não, a dopamina vai lá para cima. Então, se eu, por exemplo, isso no behaviorismo, eu falo muito de behaviorismo nesse vídeo porque é a área que mais consegui estudar a fundo essas contingências sem utilizar a neurociência, tá? Então, ela estava muito à frente, então os termos acabam sendo muito mais práticos dela. Isso é chamado de reforço intermitente. O que é reforço intermitente? É quando, de vez em quando, eu reforço algo, o comportamento daquela pessoa, de vez em quando não. Isso não gera uma incerteza? Essa incerteza, no laboratório vem mostrando que essa incerteza gera muita liberação de dopamina. Porque a possibilidade de eu ter a recompensa, mesmo sem saber que eu vou ter, faz com que a minha motivação de ter aquele comportamento suba de maneira exorbitante. Então, por exemplo, isso explica, tá? Não determina, tá? E pode ter controvérsias, né, em pesquisas recentes, podem ter controvérsias, tá? Mas é como o behaviorismo explica, tá? Então, não é eu falando, não é a ciência atual, é que behaviorismo clássico fala. Isso explica, por exemplo, comportamentos agressivos. Por que pessoas tendem a continuar com parceiros que são agressivos? Porque de vez em quando esse parceiro recompensa a pessoa. De vez em quando ele é carinhoso, de vez em quando ele é atencioso, mas tem vezes que ele é muito agressivo, que ele pode bater, pode xingar, pode humilhar. E isso explica porque de vez em quando aquela pessoa, porque só de pensar que aquela pessoa pode ser boa para mim, que eu vou ter recompensas daquela pessoa, a obtenção de dopamina vai lá para cima. Aquela pessoa se torna um reforçador muito forte. Tá? Então a dopamina, quando nós olhamos para o behaviorismo clássico, ela fala muito do reforço. A dopamina ela é como se fosse um reforçador do seu cérebro. Ela é responsável pelo reforço desse comportamento, tá? O que nós percebemos também é que se você destrói o accumbens desses ratos, o seu comportamento se torna mais impulsivo, em vez de se conter, tá? Isso tem explicações por fatores relacionados que eu falei adiante sobre alguns receptores diferentes que são ligados ou que são inativados, tá bom? Isso ocorre, pessoal, tá? Esse fator ocorre porque o adiantamento da recompensa, tá? Eu pensar que eu vou deixar essa recompensa para frente porque no futuro pode ser que eu seja mais recompensado, ela se dá pela via mesocortical. Então, se o núcleo accumbens é desligado nesse meio,
o mesocortical trabalha muito maior do que a área mesolímbica. Por trabalhar muito maior, eu acabo tendendo a adiar mais esses comportamentos. Tá? Então, pessoal, para resumir tudo que eu estou falando, quando eu falo de dopamina, eu estou falando sobre menos foco. Tá? Menos dopamina, desculpa, quando eu falo de menos dopamina, estou falando de menos foco. Por quê? Porque o foco é dado pela dopamina mesocortical. Eu também estou falando de menos atenção, porque a atenção também é um processo ligado à dopamina mesocortical e também a mais impulsividade. Menos dopamina, mais impulsividade, pessoal. Isso parece o quê? Menos atenção, menos foco, mais impulsividade. Isso parece um qual transtorno? Transtorno é transtorno de atenção e hiperatividade, tá? Então, pessoal, percebemos que essa dopamina mesocortical, principalmente a diminuição dessa dopamina, tem muita relação com o TDAH. E é por isso que o principal medicamento que trata o TDAH é justamente o metilfenidato, que é a nossa famosa Ritalina. E o que o metilfenidato faz? Ela aumenta a dopamina mesolímbica. Então, ela é um medicamento e, consequentemente, mesocortical. Lembre-se, nenhum medicamento ela aumenta apenas um tipo de dopamina. Ela aumenta com base nos receptores. Esse receptor pode ter no corpo todo, tá? O seu cérebro inteiro pode ter aquele receptor que aquele medicamento vai atuar. Então, ela atua no mesolímbico, mas também atua no mesocortical. Então, por isso que são viciantes esses medicamentos, tá? São tarja preta, porque elas podem obter o vício diretamente, mas também ele aumenta a dopamina onde tem menos dopamina, digamos assim, onde naturalmente tem menos dopamina. Mateus, essa menos dopamina é por fatores genéticos, fatores ambientais? Ainda está sendo estudado, tá? O que nós sabemos é que tem sim menos dopamina no cérebro de uma pessoa com TDAH, principalmente na linha mesocortical, e que isso gera comportamentos que são viciantes. Outro fator também, outra doença muito relacionada, tá? E aqui já vou falar de alguns transtornos, por exemplo, que mais tem relação com a dopamina. A esquizofrenia, que eu vou falar um pouco agora, a depressão, como eu falei sobre a anedonia, o TDAH que eu falei aqui agora, alguns transtornos de aprendizagem, como por exemplo a descalculia, tá? E o transtorno opositor desafiador, o TOD, tá? São alguns transtornos que têm muita relação com esse aspecto da dopamina. E também os adictos, né? Os vícios, tá? Que também pode ser um transtorno ligado à dependência de substâncias, tem muita relação com a dopamina. Todas essas. Em relação com a esquizofrenia, o que nós sabemos é que todos os antipsicóticos lidam com a dopamina, tá? Então, o que nós vemos em pessoas que têm esquizofrenia, principalmente pelos efeitos colaterais dos medicamentos de antipsicóticos, é que as pessoas que têm esquizofrenia, ela tem muito pouco neurônio na região ali do córtex mesolímbico, tá? Nessa via mesolímbica da dopamina. Por conta dessa via ter muito poucos neurotransmissores, geram os comportamentos psicóticos, que tem muita relação com essa área do seu cérebro, tá? Então, menos dopamina no accumbens, tem mais comportamentos psicóticos, mais alucinações, mais pensamentos delirantes, tá? E é por isso que nós vimos também que se você tirar o núcleo accumbens ali, gera mais impulsividade também nos comportamentos relacionados à esquizofrenia. Então, os medicamentos antipsicóticos, eles vão aumentar a dopamina nessa região, mas não apenas nessa região, em todo o cérebro. Então, muitos efeitos colaterais. Desculpa, pessoal, eu errei uma informação, tá? Desculpa, ela tem muita. As pessoas com esquizofrenia têm muita liberação de dopamina nessas regiões, não pouca, tá? Então tem muita liberação mesolímbica. Muita liberação, tá, pessoal? Me desculpem, eu errei. Muita liberação de mesolímbico gera os comportamentos psicóticos, tá? Então, quando você inibe esses neurônios, pra, já o nível basal ali no córtex mesolímbico, tá? Você tem o melhoramento desses sintomas, mas você também inibe essa dopamina no mesocortical. E inibir no mesocortical, a pessoa tem os sintomas negativos dos antipsicóticos, que é, por exemplo, falta de interesse pelas coisas, a inteligência é prejudicada, a atenção é prejudicada, a memória de trabalho é prejudicada, além do efeito do ganho de peso e ginecomastia que dá por conta da via tubéreo-infundibular, que também aumenta a dopamina, e também com sintomas parkinsonianos, que nós chamamos de parkinsonismo induzido por fármacos, tá? Porque são fármacos que induzem o Parkinson, tá? Com base em mexer na via líquido-estriatal. Então percebe que a via dopaminérgica é gigantesca. Inúmeros estudos e pesquisas têm mostrado isso, tá?
novamente para pro vídeo que eu falei que eu coloquei vídeo não, né? O post que eu coloquei uma certa crítica nesse vídeo. Pessoal, negar o cérebro é negar o processo científico que vai gerar saúde, tá? É por isso que eu sou muito fã da psicologia baseada em evidência. Não importa se você é cognitivo comportamental, psicanalista, gestalt terapeuta, se você tem uma pesquisa científica que mostra que aquilo funciona, que aquilo dá certo, seja em processo de tratamento, ou seja por área e medicamento que tem relação com aquilo, por que você não vai utilizar? Porque você vai se prender a uma ideia, uma teoria, uma ideologia que você tem de mundo, de epistemologia de mundo, e contra essa ideia. Aquilo pode estar errado? Pode ser que esteja. Pesquisa científica se pauta no erro e no acerto, desde sempre. Mas, pessoal, o que as pesquisas vêm mostrado em terapia é que entender a forma como a neurociência funciona e aplicar isso no dia a dia, no processo terapêutico, fortalece muito a prática de tratamento, tá? E não apenas ficar baseado em teorias e epistemologias que têm um processo fundamentado ali, mas que, sinceramente, sendo bem sincero, podem ter passado no seu tempo, precisam de uma atualização, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o que você achou no comentário de baixo. Fale comigo se você concorda comigo, se você discorda, se você acha que, na verdade, a neurociência é sim reducionista. Comente, mesmo que não seja um comentário a favor do meu argumento, tá, pessoal? Vou adorar ouvir todos vocês, o que vocês tenham para falar. E, pessoal, nos vemos na próxima semana, no próximo vídeo, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.